Eu gostava muito de explicar uma coisa a vocês. Por causa de toda a experiência que eu tive e que tenho a nível ao serviço do Senhor, uma das coisas que eu sempre tive muita falta foi de apoio. Porque a minha infância foi passada com a minha mãe a servir a Deus na igreja, noite e dia. Praticamente houve uma altura em que ela nem sequer vinha à casa. E depois, quando eu comecei a servir a Deus, também andei sempre por fora. E até houve uma altura em que estive 9 meses em Faro. E parece que não, apesar de ser uma parte do tempo, não foi só de semana, mas durante 3 meses eu estive lá sempre. E parece que não, eu sentia falta de apoio. E foi nessa altura, mais ou menos nessa altura, com os meus, não em Faro, mas ainda miúdo, e eu na altura detestava estar na igreja infantil, porque tinha sempre a sensação que ninguém me lá ia buscar. Sabe porquê? Porque eu era sempre o último a quem iam buscar. Como estava na livraria, como estava a servir a Deus, às vezes nem se lembrava do filho. E às vezes eram as professoras que tinham que lá ir levá-la. Está aqui, esqueceu-se. E eu, nessa altura, mais ou menos, comecei a orar a Deus e a dizer: ó Senhor, mas porquê? Não é? Olha, eu não quero seguir a minha vida assim. Olha, tu dizes na tua palavra que aquele que te serve e que largar todos, tu dás-lhes 100 vezes mais em mães, pais, irmãos, casas, dinheiro, etc. Olha, dá-me. Então hoje eu posso afirmar que eu sou adotado por este mundo fora. Você pode não acreditar, mas é verdade. Eu tenho mãe ainda. Pai já cá não tenho, infelizmente. Mas tenho mãe. Mas sou adotado pela pastora Donzília e pelo pastor João Carvalho. Moram-me para trás do sol posto ali para a zona do Aruilo. Estou a brincar. Uma aldeia muito engraçada. Mas também sou adotado por um casal que está em São Brás de Alportel, em Faro, que é o Albano e a Irene. Hoje são pastores, já não são presbíteros. Também sou adotado por um casal que está no Luxemburgo, o Saúl e a Celeste. Também sou adotado por um casal que está em Inglaterra, em Hull, Vítor e Pelação. Portanto, se eu for a ver, eu tenho pais adotivos por essa terra fora, porque eu um dia pedi ao Senhor que o Senhor me preenchesse esse vazio. Porque ninguém sabe o difícil que é saber, se calhar alguns de vocês já sabem, não é? O difícil que é saber que alguém serve a Deus e por isso tem que deixar a família. Mas sabe, hoje você frequenta uma igreja e tem um pastor que lhe diz que antes de servir a Deus a família tem que estar em primeiro lugar. Porque senão nós nunca vamos conseguir conquistar a família para Jesus. Ok? Você não precisa de abandonar ninguém para servir a Deus. Porque no dia em que Deus lhe disser assim, vai para a Austrália, ou vai para a China, ou vai para a Lua pregar, Ele vai pôr o mesmo desejo na sua mulher ou no seu marido. Entende o que eu quero dizer? Deus não separa casais. Amém? Deus não separa famílias. Mesmo quando os filhos decidem viver para mais longe, o laço continua, porque hoje em dia, com os transportes, com os automóveis, com os comboios, com os TGVs, com os aviões, é um instante. Isso não existe, não puder ser utilizado, há a internet que ainda é mais rápida. Vocês estão a entender? Por isso, quando o Senhor vos chamar para um sítio, a confirmação número 1 não é do pastor, é da pessoa que vive consigo. Porque Deus não separa famílias. E foi porque Deus separou mais ou menos, Deus não, o homem separou, que eu pedi ao Senhor, dá-me mães e dá-me pais, porque eu não tenho. E irmãos nunca pedi porque a igreja está cheia de irmãos. Mas hoje eu posso afirmar que tenho pais adotivos por esse mundo fora. Estou-me a esquecer, tenho um pai e uma mãe em Angola. O Fleitas e a Silvarina, que cada vez que me telefonam ou cada vez que falam comigo, meu Deus do céu, parece que estão a falar com os netos que vivem cá no Barreiro. É um amor, é uma coisa. E isto tudo é pelo amor de Deus. E sabe porquê que eu falei nisto? Aproveitei porque a pastora Donzília explicou essa questão. Porque, de facto, o meu relacionamento com os pastores desta igreja é de pai e filhos. Neste momento, eu sendo o pai e eles os filhos, mas quando a reunião acaba, eles são outra vez os pais e eu sou o filho. E porquê é que isto tem a ver com o que eu vou falar? Porque
Tudo é como uma semente. Eu senti uma falta e pedi ao Senhor. E Ele diz na sua palavra que não há ninguém que tenha deixado pais, mães, filhos, campos, seja o que for, por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto. Quando? Agora. E sabe, eu posso afirmar o que recebi. E o que é que isto tem a ver com finanças? Tem tudo, porque na nossa vida financeira é exatamente a mesma coisa. Deus nunca nos pede nada que Ele não queira nos devolver 100 vezes tanto. A promessa não é do João Viegas, a promessa não é de nenhum de nós aqui nesta sala. É uma promessa da Bíblia. Ele sempre promete cumprir a sua palavra. Ele diz que é Deus zeloso, quer dizer que tem zelo em fazer cumprir a sua palavra. E quando Deus promete cumprir a sua palavra, Ele cumpre. Porque Ele nunca falha. Amém? Vamos abrir as Bíblias para terminar em Mateus 19. Mateus 19. Alguém está com frio? Não? Estás com frio, mas aquilo já está desligado. Ah, é dali! Eu digo-vos uma coisa, este ar-condicionado é mesmo uma bênção, que é mesmo bom. Mas também, sabe o que é outra bênção? É o trabalho que as pessoas têm feito aqui dentro desta casa. Quem isolou, quem fechou, quem alcatifou, quem fez tudo o que está aqui dentro. Eu digo-vos, está feito com tanto amor, que ainda que esteja imperfeito, aos meus olhos não, aos seus, se calhar você é mais engenheiro do que eu. Ainda que esteja imperfeito, Deus aperfeiçoa. O que é que Ele promete na sua palavra? Que Ele termina a obra que começou. Ou seja, Ele aperfeiçoa a boa obra que Ele mesmo começou. Por isso, se você tinha dúvidas, fica já a saber que isto está tudo muito bem isolado, está tão bem feito, que o ar-condicionado trabalha acima daquilo que qualquer pessoa esperaria. Portanto, já sabe, temos que subir a temperatura porque se vocês estão com frio, não é? A gente já vai terminar. Diz assim, Mateus 19, versículo 16. Eis que aproximando-se dele, de quem? De Jesus, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Olhe para mim, já vamos terminar. O propósito daquilo que Jesus disse àquele jovem não era que ele vendesse tudo. Foi um teste. Era para ver o que é que possuía o coração dele. Se era a lei, como ele próprio disse que guardava desde a mocidade, ou se era a riqueza que ele possuía. Por isso Jesus testou e disse-lhe, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Então segue-me. E o que é que o moço fez? Versículo 23. 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Naturalmente que esta parte foi mal traduzida por João Ferreira de Almeida. Porque ele não falou num camelo passar por um buraco de uma agulha. E para Deus nada é impossível. Nem que fosse uma agulha. Mas sabe,
há uma porta em Jerusalém chamada o buraco da agulha. Porque com o assentar das terras, a porta foi reduzindo. E então os camelos para entrar na cidade de Jerusalém têm que se ajoelhar. E é difícil, porque o camelo é um bicho teimoso. Se já é teimoso para andar no deserto, porque a areia queima-lhe as patas e eles depois querem se assentar para descansar, mais teimoso é para andar de joelhos. Imagine. Até nós, que não somos camelos, era para vos fazer rir um bocadinho então. Não é? Para andarmos de joelhos às vezes é um castigo. Agora imagina um camelo. Eles tinham que descer do camelo, os mercadores, fazer o camelo ajoelhar e arrastá-lo para entrar por aquela porta. Porque a porta era baixa, entendo? Era um arco. Se você procurar na internet, ainda hoje existe essa porta em Jerusalém. Está do mesmo tamanho. E Jesus estava a dizer aos discípulos, olha, é mais fácil o camelo passar por aquela porta, que é um trabalho difícil, do que um rico que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Quero um bom conselho? Confie sempre em Deus. Não ponha os seus olhos na riqueza. Não pense, eu tenho muito dinheiro, tenho a vida orientada. Não, pensamos assim, eu tenho Jesus, eu tenho a vida orientada. Eu vou lhe dar aqui uma notícia. Esta semana, eu vou dizer porque Deus tem que ser glorificado. O nosso irmão João Santos, o filho da irmã Rosa, que estava há anos por contrato na maternidade Alfredo da Costa, no início deste ano teve uma notícia horrível, o fecho da maternidade. E eu disse-lhe a ele, João, vamos continuar a orar, não foi, irmã Rosa? Vamos continuar a orar, vamos manter firme a nossa fé. E sabe, ontem, na sexta-feira, ele chegou aqui e foi a primeira coisa que ele me disse. João, vou entrar nos quadros do Centro Hospitalar de Lisboa. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a gente anda a ser despedida, toda a gente anda a perder a empresa, andam a perder o emprego. E aqueles que são de Deus, aqueles que fazem a parte deles, aqueles que confiam em Jesus, Deus sempre os honra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não confie nas riquezas, confie no Deus que lhe dá as riquezas. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos preparar a nossa semente, a nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso melhor nesta manhã, em nome de Jesus.